E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Cristiano Rodrigues e cá estou para a gente dar continuidade ao nosso estudo sobre o Apocalipse. Hoje entramos no capítulo 8 do livro do Apocalipse. A gente já viu os cordeiros abrindo os selos, o Cordeiro, Cristo, chamado pelo nome messiânico. Já vimos Deus protegendo ali, marcando os seus no meio da tribulação. Já vimos uma multidão de pessoas vindo da grande tribulação, dos santos que já estão mortos, que já estão na eternidade clamando diante de Deus. E já vimos também Deus protegendo os seus que está aqui na terra, os selando, os marcando, para neste tempo de tribulação, diferenciando aqueles que são seus dos ímpios. E já vemos que o Senhor ele já começa a derramar os seus juízos sobre a face da terra. E agora a gente vai ver um pouco mais disso no capítulo 8. O capítulo 8, a partir do versículo 1, vai dizer assim: Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve um absoluto silêncio nos céus por meia hora. Então aqui, isso já nos mostra uma tremenda reverência da presença de Deus. Mostra também uma expectativa daquilo que há de vir, o que virá sobre o planeta Terra depois disso. Mostra também a reverência. A Bíblia diz lá o profeta que o Senhor é Deus, que o Senhor é Rei, cale-se diante dele toda a terra, mostrando a necessidade de uma reverência diante de Deus, reconhecendo a sua grandeza, reconhecendo o seu poder, a sua magnitude. E vale lembrar que nos nossos dias é muito importante a gente pensar nisso, nessa questão de reverência, porque nós somos uma geração que não tem muita reverência com Deus. Quando a Bíblia nos ensina que devemos guardar um dia por semana para o Senhor, nossa geração esqueceu, se perdeu isso. Vai orar, as pessoas oram de qualquer jeito, leem a Bíblia com a televisão ligada, não parece que não entendem que estão diante de um Deus Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra. Quando nós oramos, nós falamos nele. As pessoas falam profecias profetadas, ou melhor, como se Deus estivesse falando um monte de coisa, como se não estivessem diante do Deus de toda a terra. Pensam, falam bobeira, assistem besteira, sem termos a noção que estamos diante do Deus de toda a terra. Essa palavra aqui que eu tenho em minhas mãos, ela é a palavra do Deus eterno, todo-poderoso. Quando oramos, estamos falando com o Rei dos Reis, com o Rei da Glória. Precisamos ter esta reverência. E aqui nós vemos claramente, aqui no céu, que houve silêncio, houve uma reverência diante de Deus, houve também, eu acredito, que uma expectativa daquilo que é de vir, porque é um momento sério, é um momento de extrema seriedade o que vai se passar aqui agora. Então observei, versículo 2, 7 anjos que se encontravam em pé perante Deus, e foram-lhes entregues trombetas. As trombetas elas serviam para muitas coisas não, para algumas coisas. Servia para chamar o povo para a batalha, servia para soar um alarme quando o inimigo vinha vindo, servia para chamar o povo para uma reunião solene, para uma convocação, seja no templo, numa assembleia, alguma coisa. Enfim, os sacerdotes tocavam trombetas, os soldados tocavam trombeta, mostrando aqui o que há de vir. No caso aqui, as trombetas elas anunciam o juízo de Deus sobre a face da terra. Aqui, anunciando aqui o julgamento de Deus, anunciando o livramento de Deus para os santos e anunciando um juízo e julgamento de Deus sendo estabelecido sobre a terra. As trombetas, elas anunciam que algo novo há de vir. E no caso aqui de Apocalipse, algo nada bom para o planeta Terra. Não vai ser totalmente ruim, porque nós vamos ver que aqueles que são de Deus serão guardados por Ele, selados por Ele, como já vimos, e vamos ver mais para frente. Porque o Apocalipse, como eu sempre falo praticamente todas as lives, ele mostra o juízo de Deus sobre o ímpio
e mostra a salvação de Deus para o justo. Então, começando aqui, agora no versículo 3. Aproximou-se outro anjo e se colocou em pé junto ao altar, portando o incensário de ouro, e foi entregue grande quantidade de incenso para oferecer com as orações dos santos sobre o altar de ouro, diante do trono. E a mão do anjo elevou-se na presença de Deus, a fumaça do incenso juntamente com a oração dos santos. Então o anjo tomou um incensário, encheu de fogo do altar e lançou sobre a terra. E aconteceram vozes, relâmpagos e trovões. Relâmpago e um terremoto. Então aqui nós vemos as orações dos santos como um incenso diante de Deus, mostrando que Deus ouve a oração do seu povo, Deus ouve a oração dos justos. Aqui os santos, na verdade, são aqueles que são separados, que são justificados por Deus, aqueles que foram salvos em Cristo e se tornaram pessoas separadas, pessoas santas, porque elas são santificadas. O anjo tinha um incensário de ouro e foi entregue grande quantidade de incenso para oferecer com as orações dos santos sobre o altar. Então, primeiramente, os santos oferecendo as orações, o anjo queimando o incenso, que significa, acredito eu, a oração subindo diante de Deus, e nós vemos também a Deus respondendo essa oração. E a mão do anjo elevou-se na presença de Deus, a fumaça do incenso juntamente com as orações. O anjo fez ali o papel que seria do sacerdote no Antigo Testamento, de queimar o incenso e apresentar a oração. E quando o anjo toma o incensário, encheu-se com o fogo do altar e lançou sobre a terra. E aconteceram trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Então a oração dos santos é apresentada diante de Deus e Deus agora responde de forma majestosa. Vozes, trovões, relâmpagos significam aqui a grandeza, a majestade de Deus, a maneira majestosa como ele se manifestou lá no Sinai e como ele se manifesta muitas vezes aqui no Apocalipse. Às vezes nós acostumamos com o Novo Testamento, com Jesus se manifestando ali de forma branda, de forma amável, com o Espírito Santo tocando nos corações e convencendo, mas Deus é um fogo consumidor, diz a palavra de Deus. Aqui também ela vai falar a respeito do fogo, ali a hora que... E a mão do anjo elevou-se a fumaça do incenso juntamente com as orações dos santos. Tomou um incensário e encheu com fogo. O fogo representa muitas coisas. Como eu disse aqui, Deus é um fogo consumidor. E representa também muitas vezes o juízo, o julgamento de Deus sobre os ímpios. E no caso, é isso aqui que vai acontecer. Então está falando aqui dos trovões, das vozes, dos relâmpagos, mostrando a grandeza, a majestade de Deus. Que desta vez aqui no Apocalipse, Deus ele não está se manifestando como um cordeiro amável, morrendo pelo seu povo. Não, agora Deus está exercendo juízo e julgamento sobre o planeta Terra, sobre a humanidade pecaminosa. Nós podemos achar que isso é muito duro, é muito difícil, porque nós não temos noção de como o pecado é abominável diante de Deus. Deus abomina a idolatria, Deus abomina a feitiçaria, Deus abomina a prostituição, a imoralidade, o adultério, a mentira. Os seus olhos são puros, ele não pode contemplar. E o mundo ofende a Deus dia após dia com a vida pecaminosa, virando as costas para o Senhor, virando as costas para a sua palavra. E chega um momento de Deus dar a paga à humanidade. Como dizem, um dia a conta chega. E nós estamos vendo aqui o dia que a conta vai chegar. Tem uma notícia boa? Tem, esse dia não é hoje. Ainda dá tempo de se arrepender. E aconteceu, versículo 6, que os 7 anjos que estavam com as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Então aqui os anjos já estão prontos para tocar, anunciando o juízo de Deus sobre o planeta Terra. Vale lembrar que nós não vamos ver uma visão de um anjo com uma trombeta no céu. Eu, no começo da minha caminhada com Cristo, na minha inocência, eu acreditava que
quando se falava do Apocalipse, que apareceu um anjo no meio do céu, tocando a trombeta e que todo mundo ia ver. Não, não é bem assim. Esses anjos aqui, isso daqui João está vendo no mundo espiritual. Mas a questão é que a maior parte das coisas que vão acontecer aqui são catástrofes naturais. Catástrofes essas que elas já vêm acontecendo. A questão é que quando vai chegando próximo à vinda de Jesus, elas vão aumentar em intensidade. Nós não vamos ver um anjo com uma trombeta no céu, nem um anjo com um cálice derramando sobre a terra. Isso é o que ele está vendo no mundo espiritual e o que vai se refletir no mundo físico, como nós vamos ver aqui. Versículo 7. O primeiro anjo tocou a trombeta, e ocorreu grande precipitação de granizo e fogo misturado com sangue, os quais foram lançados sobre a terra. E 1/3 de toda a terra foi queimada, e também 1/3 da árvore e de toda a relva verde. Nós percebemos que nessas primeiras trombetas, o Senhor ele faz um julgamento sobre a terra parecido com aquele que ele fez no Egito. É bem parecido, as pragas aqui são bem parecidas com as pragas do Egito. Talvez, não posso cravar com certeza, mas nós sabemos que quando Deus julgou o Egito, cada praga era uma afronta, um julgamento a uma divindade lá do Egito. Porque o Egito era completamente satânico, um ocultismo muito violento, tinha lá seus deuses, suas divindades, deuses, demônios que se manifestavam de maneira poderosa, porque Moisés jogou a vara que se transformou em cobra, o sacerdote egípcio conseguiu fazer a mesma coisa, mostrando que tinha um poder de feitiçaria violento, e Deus julgou cada uma daquelas divindades. E aqui Deus julga novamente, e Deus julga a terra de maneira parecida. No Apocalipse capítulo 12, quando fala-se do dragão, tem várias interpretações, e eu acredito que a interpretação que eu vou tentar passar aqui para vocês quando chegar lá, que o dragão simboliza o diabo, arrastando a terça parte dos anjos. Não estou querendo espiritualizar as coisas, até porque eu não gosto de numerologia, de espiritualizar muito. Mas é interessante que uma terça parte das estrelas caíram. E nós vemos aqui que sempre o julgamento vai ser sobre uma terça parte do planeta. Então aqui 1/3 da Terra foi queimada. Nós vemos aqui uma chuva de granito, talvez de meteorito, não sei ao certo o que vai ser. O que sabemos é que 1/3 parte da Terra será queimada, será destruído, 1/3 parte da relva, das árvores, um julgamento de Deus sobre a natureza. Consequentemente, muitas pessoas vão perecer, pessoas vão passar fome, uma economia vai destrambelhar, porque muita coisa ruim, um desequilíbrio natural maior ainda virá com relação a isso. O segundo tocou a sua trombeta, e algo como uma enorme montanha ardendo em chamas foi arremessado sobre o mar. Por este motivo, 1/3 do mar se tornou em sangue, e morreu a terça parte das criaturas que vivem no mar, e 1/3 parte das embarcações foram destruídas. Agora, o juízo de Deus sobre as águas salgadas. No caso aqui, as águas do mar. Claro, né? As águas salgadas, as águas do mar. Um juízo de Deus, um julgamento sobre essas águas. Muitas dessas coisas são simbólicas. Então, não tem um número exato aqui. Mas fato é que 1/3 parte dos animais marinhos, 1/3 parte das embarcações sendo destruídas. Então, é muita morte. É muita destruição. É muito desequilíbrio, porque as embarcações sendo destruídas vai afetar o comércio, vai afetar as viagens, vai afetar todas as coisas. Imagine um caos que vira no momento que um X das embarcações, no caso aqui está falando de 1/3 parte das embarcações de todo mundo sendo destruído. Imagine os portos, o caos que vai ficar, imagine as pessoas dentro dessas embarcações morrendo. Aqui está mostrando um juízo violento. Vai haver muita morte, vai haver um descontrole no comércio, vai haver um descontrole nas viagens, na maneira das pessoas se locomoverem, vai haver um descontrole total. Além
da morte dos animais marinhos. Imagine o caos, chegando ali animais mortos na beirada, sangue, sujeira, poluição, de tudo que é tipo por causa desses animais mortos. Então nós vemos aqui um juízo de Deus sobre as águas salgadas, sobre o mar. Mar ele também significa nações, o que mostra um juízo de Deus sobre as nações da terra. A terceira trombeta, versículo 10. O terceiro anjo tocou sua trombeta e se precipitou do céu uma grande estrela, ardendo em chamas como tocha, sobre 1/3 dos rios e das fontes de águas da terra. E o nome dessa estrela era Absinto. Portanto, 1/3 da água potável da terra tornou-se amarga, e multidões morreram pela ação nefasta das águas que foram envenenadas. Então aqui nós vemos essa estrela caindo, não sabemos ao certo o que é ela, não sabemos se é um meteoro, não sabemos se é um corpo, um pedaço de planeta, um satélite ou alguma coisa. Aqui, que João entendeu como uma estrela em chamas, caindo sobre as águas da terra. E as águas potáveis, 1/3 das águas potáveis se tornando poluídas, se tornando venenosas, e muita gente, multidões morrendo. Então agora nós já vimos o juízo sobre as águas salgadas, já vimos o juízo sobre as embarcações, já vimos o caos sendo feito ali, agora novamente o caos sobre a água potável. Pensa que dificuldade, já tem lugares que tem dificuldade para ter água. Imagina a água potável que tem, que já não é muita, agora se tornarem poluídas, se tornarem venenosas, por causa de uma poluição, de algo que caiu sobre essas águas. Por isso aqui está falando que o nome dela é Absinto, porque as águas elas se tornaram amargosas. Não sei dizer ao certo o que é, muita coisa aqui pode ser simbólica, mas fato é que vai haver um julgamento de Deus e um juízo de Deus sobre as águas. Então, sim, teremos falta de água no futuro. Quando nós vemos as pessoas falando aí na televisão que o futuro será de falta de água, sim, aqui está mostrando que sim, serão dias difíceis, serão dias complicados. Muita gente vai morrer, muita gente vai ser atingida, talvez até mesmo alguns cristãos que estejam vivos aqui terão seus parentes ceifados, mortos nessa tribulação, e nós vemos aqui que são o quê? São catástrofes. Não há aqui uma coisa sobrenatural de Deus descendo e se manifestando de maneira visível. Não, nós estamos vendo aqui catástrofes naturais sobre a terra, sobre a água salgada, sobre a água potável. O julgamento de Deus e catástrofes naturais. E um grande problema com as catástrofes é que as pessoas elas vão se acostumando com elas. Nós vemos que as pessoas já não têm mais temor de Deus o suficiente. As pessoas olham e já veem como algo natural. O ser humano tira o petróleo da terra, o ser humano tira o gás da terra, o ser humano corta as árvores, o ser humano faz a poluição, e por causa disso é que vem as catástrofes. As pessoas já estão acostumadas a isso e não percebem que é um julgamento de Deus sobre a natureza. Porque Deus está enojado com o pecado. O pecado sobe diante de Deus como fumaça nas suas narinas, como dizia lá o profeta do Antigo Testamento. E como eu sempre falo, o Antigo Testamento é a chave para interpretarmos o Apocalipse. Então, nós vemos o julgamento de Deus, porque Deus já não aguenta mais o pecado da nação, da sociedade. Já chegou diante de Deus. Lá na época do povo de Israel, antes deles invadirem a terra de Canaã e se tornar a terra de Israel, a Bíblia diz que Deus disse para eles, olha, espera um pouco, não vai ser já, porque o pecado daquelas nações ainda não chegou diante de mim. Mas quando ele chegar, quando o pecado ultrapassar, então Deus começa a agir. E é isso que tem acontecido com a nossa sociedade, é isso que tem acontecido nos nossos dias. O pecado ele está chegando diante de Deus, ele está ultrapassando diante de Deus o limite. E chega uma hora que Deus vai agir.
Versículo 12. O quarto anjo tocou a trombeta, e um terço do sol foi escurecido, bem como a terça parte da lua, das estrelas, de maneira que um terço deles se escureceu completamente. Assim, um terço do dia ficou sem luz, assim como um terço da noite. Agora nós vemos o juízo de Deus sobre os corpos celestes, sol, lua, estrelas. A Bíblia diz, Pedro falando lá no dia de Pentecostes, que o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então nós estamos vendo aqui o grande e terrível dia do Senhor chegando. Nós vemos lá no livro de Malaquias, quando ele fala, olha, quem buscais? O anjo do concerto, falando de Cristo, mas quem vai suportar a sua vinda? Porque ele é como fogo do ourives, ele é como a potassa do lavador. Eu vejo que as igrejas evangélicas falam tanto de fogo, fogo, mas nem sabem o significado que o fogo tem, porque o fogo queima, o fogo purifica. Então, quando eu me rendo ao Senhor, o fogo me purifica. Quando eu resisto ao Senhor, o fogo me destrói. E aqui está mostrando um juízo de Deus agora sobre os corpos celestes, mostrando o juízo de Deus sobre o espaço. Talvez seja isso que Jesus quis dizer quando ele fala lá em Lucas que os corpos celestes, que as virtudes celestes, os poderes celestiais serão abalados. Quando eu era bem criança, eu ficava ouvindo aquela palavra onde Jesus fala que seriam dias de angústias, que os poderes celestiais, os corpos celestiais, ou os poderes celestiais seriam abalados, e eu ficava pensando, o que será isso? O que vai acontecer? Será que vai ter o diabo vai se manifestar com tanta força que vai balançar o céu? E não é nada disso, está falando do julgamento de Deus sobre os corpos celestiais. O julgamento de Deus ele vai pegar de uma maneira tão profunda, tão poderosa, que não vai escapar nada. E nós vamos ver que a tendência aqui é piorar. Então nós já vemos que houve um silêncio no céu, porque havia uma expectativa daquilo que havia de vir e de reverência diante de Deus. Vemos aqui a oração dos santos sendo recebida e Deus respondendo com poder, com glória, não respondendo da maneira que nós imaginamos. Quantas vezes nós oramos, oh Deus, responde com fogo, achando que vai ser milagre, que vai ser manifestações ali de poder, de pessoas falando em línguas, caindo no chão. Não, desta vez a manifestação é com juízo sobre o planeta. Talvez as pessoas que estivessem orando aqui estavam clamando por juízo, por justiça, e Deus está mostrando que Ele está ouvindo. A sociedade que sempre aplaudiu quando a igreja, quando o povo de Deus é calado com a morte, como nós vemos desde a época lá da igreja primitiva, até hoje acontece em muitos países ainda, agora elas experimentando o juízo e o julgamento de Deus. E versículo 13. Enquanto eu admirava esses acontecimentos, ouvi uma águia que planava no meio do céu, grasnindo em alta voz. Ai, ai dos que habitam da face da terra, por causa do toque das trombetas que ainda estão prestes a serem entoados pelos 3 próximos anjos. Então estava lá, a águia. Aparece, João vê a águia. A águia é o grande predador. Muita gente falava, olha, a águia representa o ministério profético. Não sei se ela representa o ministério profético, mas eu sei que aqui ela está como fazendo uma profecia. Cuidado, terra, olha, ai da terra. Aliás, não está fazendo uma profecia, está fazendo um anúncio. Não sei se essa águia pode ser um anjo ou pode ser simplesmente a maneira que João teve para descrever a visão que ele teve, porque que ele estava tendo, porque imagine quantas coisas gloriosas João estava vendo ali, como é que ele ia trazer para o papel, colocar no papel tudo isso daí. Talvez essa tenha sido a maneira que ele encontrou de simplificar aqui para que a gente possa entender. Mas está dizendo, ai da terra, ai dos seus habitantes, por causa das trombetas que ainda hão de ser tocadas. Aqui nós vemos que o pior ainda está por vir. Nós vimos, como eu estava resumindo aqui e perdi o raciocínio. Nós vimos, não é que perdi o raciocínio, eu quis concluir o texto primeiro para poder resumir. Nós vimos aqui que houve o silêncio
no céu, em reverência à presença de Deus, em expectativa. Vimos as orações dos santos chegando diante de Deus. Vimos Deus respondendo de maneira gloriosa e de maneira assustadora, como no Sinai. E vimos aqui um juízo sobre a água doce, juízo sobre a água salgada, juízo sobre os corpos celestes. Nós vemos aqui o juízo de Deus sobre a terra também e sobre toda a erva, um juízo sobre a natureza completa. E aqui o anjo está dizendo: ai dos que habitam a terra, porque o pior ainda está por vir. Então eu posso concluir que coisas piores virão. Nós não vimos nada ainda daquilo que está escrito aqui no Apocalipse. Talvez a gente tenha um vislumbre bem pequenininho. Na pandemia já tinha gente morrendo de medo, já tinha gente falando é o fim. E eu me lembro que às vezes eu conversava com as pessoas e eu dizia: agora eu entendo o que a Bíblia diz quando fala que os homens desmaiarão de medo na expectativa daquilo que há de vir sobre o planeta. Quando Jesus disse lá em Lucas: os homens desmaiarão de medo na expectativa daquilo que há de vir sobre o planeta. Nós não vimos nada ainda. Isso daqui é só um começo. Algo pior ainda está por vir. Ainda terá mais anjos tocando mais trombetas, anjos derramando cálices, o que vai ser ainda pior sobre a face da terra. Então o julgamento de Deus, ele virá. A humanidade pecaminosa que virou as costas para Deus, que pecou com suas idolatrias, com sua feitiçaria, com sua incredulidade, que aplaudiu quando a igreja, o povo de Deus, era calado com a morte, que perseguiu o povo de Deus, agora eles vão beber do cálice da ira de Deus. Jesus, no Getsêmani, ele orou para que, se possível, o Pai passasse dele o cálice, mas que não fosse feita a vontade dele, mas a do Pai. Na cruz, ele bebeu o cálice da ira de Deus. Em nosso favor, o cálice da ira de Deus foi derramado sobre ele. Agora, como nós escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Todo pecado terá uma justa punição. Ou eu me rendo a Cristo e recebo a salvação gratuita, porque o meu pecado já foi punido nele, ou eu resisto a Cristo e o pecado é punido em mim eternamente. Agora nós vemos, dias piores virão, como eu disse. Tem uma notícia boa? Tem. Esse dia não é hoje. Dá tempo de se arrepender, dá tempo de vir a Cristo, dá tempo de pôr sua vida em ordem e dá tempo de fazer parte ainda daqueles que serão selados, que serão marcados e que, mesmo que tenham sua vida ceifada aqui nessa terra, estarão diante do Senhor de toda a terra. Farão parte daquela multidão que estará com vestes brancas, com palmas nas mãos, adorando o Senhor. Hoje pode ser o dia da nossa morte, amanhã pode ser o dia da nossa morte. Então que hoje seja o dia de nosso arrependimento. Se esse vídeo falou com você, curte, comenta, compartilhe. Fique com Deus e até o próximo vídeo.